21, foi domingo. Dia 21 de fevereiro de 2015, eu e a minha família fomos colocados aqui diante de vocês. Um ano atrás. E eu estava esperando a família estar junta para dizer muito obrigado por aceitar e amar a gente. Só que desse um ano para cá, no coração de um pastor havia um pedido para Deus. E essa semana, as paredes desse templo se abriram e o Espírito de Deus passeou em cada casa. E a gente se uniu de uma das formas mais bonitas e especiais que demonstram o resultado do Senhor na vida da gente. As madrugadas foram rompidas por orações. Não simplesmente pelos vídeos e pelas mensagens da revista que você pôde ler, mas várias pessoas visitaram umas às outras. A gente foi orar com amigos que hoje, depois de algum tempo, ou aliás de um bom tempo, estão aqui. É o seu lugar aqui. Nós estamos nessa corrente de oração muito semelhante ao que os discípulos viveram daqueles 10 dias que antecederam o Pentecostes. Eles foram convidados por Jesus a permanecer em Jerusalém orando, para que talvez aquilo que eles não tinham entendido, se você estudou a lição da escola sabatina, você viu que durante os 3 anos e meio, mesmo depois de Jesus ressuscitar, 40 dias ele viveu ali afirmando a fé dos discípulos, mas eles tinham ainda aqui e ali um pensamento contraditório acerca do que era realmente o reino que ele tinha vindo implantar. Mas essas diferenças acabaram, essas compreensões equivocadas se diluíram exatamente quando? Nesses 10 dias que eles permaneceram em Jerusalém orando, buscando, estudando, e desceu sobre eles o quê? O Espírito Santo, fazendo-os um como igreja. E era interessante que homens simples, mulheres simples, João e Pedro, foi o que a gente estudou, empoderados pelo Espírito Santo, falavam destemidamente, de um jeito que até então os discípulos não tinham falado. Era o resultado de Deus neles. Mas para isso, você tem esse período de consagração, de busca, de colocar-se diante de Deus e comer da sua palavra, orar para que Ele fale. Gente, você que está nos visitando hoje, exatamente nesse sábado, nós estamos celebrando o final dessa jornada, mas que não é o final dos nossos bons hábitos adquiridos nessa semana ou reavivados essa semana. Porque a vida da gente como cristãos é esse ciclo de lutas para romper as rotinas que o pecado traz. E você teve assuntos que foram colocados diante de você, diante dos grupos que a gente fez para que essa comunhão saísse para algo um pouquinho mais especial. 10 dias e hoje a gente está celebrando 10 horas. Eu sei que talvez você que está nos visitando não tenha feito planos, mas a gente começou a programação às 9 e é nossa intenção, tudo está programado para irmos até às 19. Ô pastor, mas se você não veio preparado, não há problemas. Você vai ter o seu momento e aí pode ir para casa. Aqueles que têm crianças vão ter aqui e ali algum momento para levar as crianças comerem um lanchinho. A gente disponibilizou lá o salão, aquele salão lá que a gente tem a cozinha. Mas se você realmente pensou aí com Deus e separou essas 10 horas para reavivamento e reforma, como coroando essa jornada, a gente não faz isso para qualquer situação. Para que a gente se alinha desse jeito a esse propósito? Esse propósito que a gente se alinha, eu vou subir aqui, vai melhorar algumas coisinhas aí para a gente ver. Isso, pessoal aí de baixo, eu já vou chegar aí falando do que nós estamos arrumando aqui na nossa casa. Quando você fala reavivar, é
trazer nova vida. Um primeiro ambiente dessa igreja já foi reavivado. Quem passou lá pelo salão, ele está pintado. Foi descascado, foi lixado, foi tampado alguns buracos. Só que essa semana com a Luami a gente falou assim, ó que cheirinho gostoso. Cheirinho de tinta, representa reforma, novidade, renovação. Aí aquilo ali já ficou mais gostoso. Gente, quando Deus traz esse reformar da nossa vida, Ele vai reavivando bons sentimentos, mas Ele precisa tampar alguns buraquinhos, passar massa, precisa lixar alguma coisa, precisa passar tinta nova em nós, e a gente fica cheiroso, fica mais limpinho, fica um cristão mais arrumadinho. Todo reavivamento e reforma é para trazer o quê? Nova vida. E a gente percebeu isso na igreja, um novo clima. Eu não sei se você ensaiou todas as músicas que você cantou aqui hoje. Tem gente que cantou pela primeira vez essas músicas. Mas quem entende um pouquinho de louvor, percebeu, Tiago, que tem algo além do ensaio. A hora que a adoração sintoniza o coração das pessoas, eu engoli um pouquinho assim seco, eu estava emocionado no último hino. Porque é um pedido que a gente fez como o quê? Como irmãos, como família. Que nele a gente confia. E eles não sabem quais são todos os versículos desse culto. O primeiro está em Jeremias 17:7. Bendito o homem que confia no Senhor. Podia ter pedido uma música diferente para cantar, não? O que é ser bendito? Bem falado? Feliz? Agraciado? Todo aquele que confia no Senhor tem a vida abençoada. Confiar em Deus é deixar-se guiar pelo que Ele ensina. Quando eu e você tiramos essa semana para ouvir o que Ele quer de nós, sermos ensinados do Senhor, confiar nele, nós temos bênção. E bênção enche a casa, enche a vida de vida. Então essas 10 horas que a gente está passando aqui, só concluindo essa ideia inicial, é para que Deus nos deixe novos, em esperança, em vida, em compromisso, em entrega. E o resultado disso, no final do dia, você vai perceber. E eu convido de todo o meu coração, você que não andou uma milha a mais ainda, ou 2, no aspecto espiritual, quando você descansa do alimento, ou come comidas muito leves, ou suco, como é aquilo que a gente propôs, você está pedindo a Deus que trabalhe um pouco mais na tua cabeça para que ela pense claramente, para que Ele diga aquilo que Ele espera de você e confia que você vai confiar nele. E aqueles que confiam no Senhor, bendito o homem e a mulher que aceitam a vontade do Senhor, confiam nele e o seguem. E o sermão de hoje é justamente sobre isso. O que é bênção de Deus? Você veio aqui buscar a bênção de Deus. E eu estou feliz demais que a casa do Senhor está cheia. Não só cheia aqui, mas o pessoal lá do salão está me vendo aí, né? Dá um tchauzinho para mim, eu também estou te vendo. Sabe o que está acontecendo com a nossa igreja? Está ficando pequena, amém. Só que eu e você precisamos lembrar o seguinte: se temos um lugarzinho ainda aí, para abençoar alguém para sentar, faz assim que a bolsa pode dar lugar a alguém que está ainda de pé lá atrás. Ó. Isso. E lá embaixo também, quem não conseguir aqui sentar na nave da igreja, tem 100 lugares lá embaixo. E aí a gente vai ter que ir separando dessa forma. Olha aí, tem 2 lugares aqui, 3, tem mais 3 aqui. Então o pessoal que está lá ainda pode sentar por aqui. Maravilha, obrigado. Então toda vez que a gente ocupar agora a nave aqui, a gente vai sempre ter que puxar a bolsa um pouquinho de lado, porque bolsa não senta, né? Ela pode ficar no nosso colo, ou mesmo algumas outras coisas que a gente deixa aí. Mas muito obrigado pelo carinho, pela reverência
que é bênção de Deus? Para alguns hoje, bênção de Deus parece que é algo meio místico. Até o final você vai perceber que pode até ser alguma coisa sobrenatural, porque é mesmo. Só que não é uma varinha de condão ou algumas palavrinhas que a gente fala. Existem algumas religiões ou alguns movimentos religiosos, e eu tenho todo o carinho para mencionar, não é de maneira pejorativa, mas tem gente que está diante de um problema, o sangue de Jesus tem poder. Ok, eu e você sabemos que tem mesmo, foi derramado na cruz do Calvário e ele morreu por nós. Mas não é um mantra que eu falo, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder e você é abençoado. Não, não é a Bíblia aberta lá no Salmo 91, na tua casa, que ali está a bênção de Deus. A gente começou a transformar o nosso contato e nossa comunhão com Deus em alguns ritos e alguns, eu vou colocar algumas superstições que garantem que se a gente fizer tal coisa, dar uns pulinhos ou fazer um sinal, é Deus abençoando a gente. Calma, bênção de Deus não é para você agora estar com o escudo protetor e agora como aquele anel, lembra aquele personagem que a gente tem dos quadrinhos? Tinha um anel e aí o anel fazia um negócio em volta dele, o Lanterna Verde, né? E aí, sei lá, o anel criava uma super situação ali de poder para ele vencer os inimigos. Tem gente que acha que a bênção de Deus é isso. Não vai cair mais raio na tua casa, você não fica mais desempregado, não vai ter doença. Você já percebeu que a distorção de uma verdade bíblica pode levar as pessoas a práticas que muitas vezes são impensadas e não coerentes, que até assustam alguns imaginando, Deus não pode agir dessa forma absurda. Deus rompe qualquer coisa que precisar, Ele tem poder para fazer um morto reviver. Só que Ele trabalha na parte lógica da nossa vida, a razão é a primeira coisa que vem para depois a emoção ser atingida. As coisas da fé, pode não fazer sentido água ser transformada em vinho, porque isso não é comum que alguém possa fazer, isso é um milagre. Pode ser que algumas coisas que Deus faça, tire o curso natural da vida, do jeito que você faz e pensa, para algo surpreendente. Mas a bênção de Deus não é, ou não está resumida em passes de mágicas ou superstições que a gente, ao realizar, acontece. Abraão, abre a Bíblia ali em Gênesis. Abraão foi chamado por Deus, lá no capítulo 12 de Gênesis você tem isso. Essa história começa com um homem que ouve de Deus um convite. No verso 1 esse convite é feito. Alguém pode ler para mim para participar? Qual que é a primeira coisa aí? Verso 1. O que Deus pede para Abraão? Ora, o que Deus falou aí? Disse a Abraão: sai da tua terra, sai também do quê? Da tua parentela, da casa do teu pai e vai para onde? Para uma terra que eu vou te mostrar. E aí vem uma promessa. Se você obedecer, Abraão, o que eu acabei de propor para você, olha só, sai da tua casa, da tua parentela e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Olha o que Deus ia fazer. Te farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei. Olha que coisa linda. Engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. A pessoa que confia no Senhor faz o quê? Obedece. No momento em que obedece, a vida dessa pessoa é abençoada. A bênção enche a nossa vida das coisas que a gente precisa, não no sentido único, exclusivamente material.
Ao confiar no Senhor, algo completa no meu coração, uma dependência, um estado de graça, uma maneira de olhar para a vida, mesmo que eu não estou sabendo para onde eu estou indo, Deus mandou, eu posso ir seguro, porque a bênção de Deus traz o quê? Segurança. Seguir ao Senhor traz paz. Seguir ao Senhor me deixa completo. Você não acabou de cantar? Então serei o quê? Completo. A bênção do Senhor faz com que você tenha essa coisa que fica dentro de você e de mim, incompleta, questionadora, ansiosa, preocupada, insegura. Tapa esse buraco, porque quando a gente obedece no que Deus obedece, agindo como Deus pede, confiando no caminho que Ele está propondo, te farei ser uma bênção, eu vou abençoar você, te engrandecerei. O que é engrandecer? Não é só ficar rico, gente. Alguns acham que o seguinte, a bênção de Deus é para enriquecer. Aí a gente já perdeu toda a noção, porque se eu obedeço tudo que Deus manda e Ele me enriquecer, eu sei o que eu vou fazer com o dinheiro que Ele deu. Porque eu sei que é por confiar nele que veio o dinheiro, veio a saúde, veio o discernimento, veio o dom, seja de tocar, seja de cantar, seja de ter uma habilidade e consultar alguém como o teu médico lá, Nice. Menino, 38 anos, é um dom de Deus ser médico e achar as doenças, só que ele não usa isso para ele é engrandecido, é abençoado, quer dizer, é capacitado por Deus, agora com a inteligência que Deus deu a achar o quê? Como curar alguém, como tratar alguém. Gente, a bênção de Deus nunca vem para eu ser um super poderoso e subir no status cristão em relação a Dímila, por exemplo. Dímila, eu estou aqui, você está aí, eu sou mais que você. Sou mais inteligente, mais espiritual, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Essa semana nós oramos por mais domínio próprio, por mais temperança, por melhores relacionamentos, por atitudes o quê? Adequadas, por domínio próprio, e aí tudo que a gente orou. Mas não é agora para eu chegar aqui e dizer, agora eu tenho um status cristão o quê? Eu sou um super poderoso. Não estou falando das super poderosas aí, mas a gente acha que é para nós. Não. Toda bênção e engrandecimento que Deus realiza na vida de um ser humano, olha qual é o propósito final. Ele fala para Abraão, eu vou fazer tudo isso. Eu vou te fazer uma grande nação, eu vou te abençoar e vou te engrandecer. Sê tu uma bênção, Abraão. Tudo que Deus te dá é para você ser uma bênção. Aquilo que Ele é para você, na hora que Ele deposita na tua vida, é para você ser para alguém. Não é para você ser para você mesmo. Esse ciclo a gente não percebe. Bênção de Deus nunca é para coroar o nosso egoísmo. Nunca é para prestigiar o nosso ego. Mas é para nos fazer útil para Ele. Abraão, o jeito que você confiou em mim, o jeito que você decidiu me obedecer, serve de exemplo para que cada pessoa que entre em contato com você, Abraão, saiba por que você é tão feliz como você é. Saiba por que a tua vida é tão justa como você está demonstrando. Por que Abraão ganhou o título de pai da fé? Gente, mesmo quando ele pediu o filho dele, ele agiu de que maneira? Obediente, mesmo sem entender. Tem cristãos que querem entender tudo sobre Deus para então segui-lo. Desculpa, você nunca vai segui-lo. Porque às vezes o caminho de Deus é para um lado que você não está entendendo. E os teus preconceitos, a tua tradição religiosa ou a tua não tradição religiosa, pode ser que alguém entre aqui e seja ateu. E para confiar em Deus, o ateísmo é um bloqueio e um preconceito. Para outros é um tipo de informação que você adquiriu em outro momento, em outra parte da sua carreira cristã, e que você pensa que ainda Deus funciona do jeito e a Bíblia te fala outro, e você não vê porque você não quer obedecer o texto, mas quer continuar com a tradição que você veio, ou de família, ou do que você adquiriu pelo seu pesquisar, e você não deixa Deus mudar o seu caminho.
Abraão confiou em Deus e andou e foi em direção da vontade do Senhor, agindo nas atitudes dele, como Deus tinha orientado. É interessante que quando você conhece um cristão desse jeito, a pessoa age conforme o conhecimento daquilo que Deus apresentou. E no momento que você passa a exercer aquele conhecimento de Deus, seja em que área for da vida, você não se alimentava bem. Agora, nas orientações de Deus, você passa a se alimentar bem. O que acontece com você? Você é abençoado, você melhora a sua condição, mas automaticamente você melhora para os outros ou não melhora? Porque uma pessoa mais saudável é como? Ela é mais feliz. Ela é mais positiva. Ela consegue dar melhor conselho. Ela consegue ter mais paciência. Gente, uma pessoa que anda com Deus, ela é bênção. Ela é bênção não porque ela é melhor do que o outro que não anda com Deus. É porque andando com Deus, ela pode ajudar o outro a entender que essa pessoa também pode ter o que ela está tendo. Basta ser o quê? Obediente. E aqui com as pessoas que são obedientes, muito mais do que ficarem super poderosos, recebem o poder de Deus para repartir vida com as pessoas. Quando Abraão andou em direção a Deus e foi viver a vida com Deus, por onde quer que Abraão ia, qual era o rastro de coisa que ficava da vida de Abraão? Você acha que a influência de Abraão abençoou Ló, que era o sobrinho dele? Quantas pessoas foram abençoadas pela fé de Abraão? Eu e você nunca vamos conseguir calcular isso, porque Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, e justamente a confiança que Deus pôs no coração e na vida de Abraão, que herança Isaac realmente herdou? As posses de Abraão? Abraão tinha muita coisa, tinha ou não tinha? Porque o Senhor fez ele prosperar, fez ele enriquecer, mas o que realmente fez diferença para a vida de Isaac foi o quê? Confiar em quem? E obedecer a Deus. Por isso que Isaac também se tornou um homem bendito. Jacó herdou o quê de Isaac? Os filhos de Israel, as tribos, herdaram o quê? O verdadeiro conhecimento de Deus. E isso foi o quê? Multiplicando. O conhecimento de Deus não é algo estático. A bênção de Deus não está presa a uma pessoa, não está presa a um lugar, não está presa a uma nação. Ela é para ser desfrutada por todas as criaturas de Deus. Porque a bênção de Deus é uma coisa dinâmica. É uma ação sobrenatural, sim, para fazer uma explosão de vida. O que Deus abençoa explode em alegria e em vida. Gente, coloca esse conceito na cabeça. Ao encontrar Jesus, aquele que bebe da água da vida se torna o quê? Fonte a jorrar para outros, não é isso? Só que é por causa da minha ligação com Ele. O último sermão eu falei que Deus é o Wi-Fi, é para a gente se ligar a essa rede. Quando você se liga, se conecta a Deus, você passa a fazer parte dessa rede. Essa rede que está conectada para cobrir a humanidade com a presença de Deus que traz bênção. Aonde Deus está tem vida. Agora, o que é Deus estar em alguma coisa, ou em alguém, ou em um lugar? Essa semana você orou por mais comunhão. Nós vamos ter os estudos dirigidos à tarde, vai ter toda a movimentação da vigília. Se eu ajo contrariamente ao que me vem, para estar com comunhão com Deus eu preciso fazer isso, isso e isso. Se você está agindo contrário a isso,
qual vai ser o resultado? É comunhão com Deus? Então não adianta orar por comunhão e continuar fazendo o quê? A mesma coisa. Então eu estou pedindo para Deus, olha aqui, Senhor, esclarece para a minha igreja e para mim. Abraão creu em Deus e isso foi imputado. Ele creu que a justiça não era ele que tinha, mas quem que tinha? Deus. Ele confiou já na graça que Deus tinha para conceder à humanidade. Em visão, Abraão viu o que do cordeiro que ele recebeu na hora de matar Isaac? Que assim como estava aquele cordeiro para livrar o filho dele ali, viria quem? O cordeiro de Deus. Quando você lê o livro Patriarcas e Profetas, é lindo perceber a lição que Abraão já teve. E ele, olha só, por crer naquilo que Deus traria, que era o quê? O cordeiro que viria para tirar o pecado do mundo. Ele creu e isso foi imputado como justiça. O que é uma coisa imputada? Colocada em meu favor, mas que não que eu que fui conquistar. Foi me dada. É uma graça imerecida. Mas ele conquistou isso através de uma coisa. Ele creu em quem? Ele creu em Deus e agiu de acordo com essa crença. Gente, a coisa mais difícil hoje de estabelecer dentro do pensamento cristão, que a cristandade hoje não é um assentimento de ideia crer em Deus. Não é só uma filosofia de vida que eu agora tenho de uma lição que eu aprendi. Não. Depois que eu oro a Deus, que eu preciso ter mais temperança, eu não posso comer as mesmas coisas. Eu preciso de ações mais adequadas, mas eu preciso obedecer o que Deus fala de ações adequadas. Cada uma das coisas que você orou, ela fica na estática de um conhecimento ou tem que partir para uma atitude e ação? E se você crê no que Deus falou e vai fazer o que Ele pediu, Ele te abençoa. O que acontece? Ele abençoa trazendo para você o sucesso que a gente tanto quer, a saúde que a gente tanto precisa, as coisas que Ele benzer alguém. No costume aí do dia a dia, eu cresci numa região, lá em Mauá, no bairro que eu crescia, tinha uma benzedeira. Alguém se lembra desse costume? Levar as crianças para serem benzidas. Eu cresci pedindo bênção para o meu pai, para minha mãe, bença pai, bença mãe. A gente até faz... como que a gente pediria? Me abençoe. Aí a gente resume falando, bença pai, bença mãe. E aí qual é a resposta? Você sabe que é uma declaração super teológica, mas feita automaticamente sem a gente pensar muito? Por que você responde, Deus te abençoe, Fernanda? Porque você reconhece que tudo aquilo que aquela pessoa precisa, você não dá conta de dar. O único que pode dar é quem? Então, Larissa, Deus te abençoe. Eu estou dizendo que Deus haja de maneira especial sobre a sua vida para que você, o quê? Seja feliz. Para que você consiga as coisas que você quer, mas para que, acima de tudo, você obedeça, que você creia, que você confie em Deus, porque se você confiar que isso vem dEle, Ele vai agir sobre a sua vida para melhorá-la, para abençoá-la, para engrandecê-la. Agora, isso não traduza na sua cabeça e na minha como o sucesso que tem a ver com a faculdade e o sucesso que tem a ver com a conta bancária. Porque não é isso. É você se tornar uma melhor pessoa, uma pessoa abençoada. Quem entrar em contato com você tem a alegria de lembrar de quem? De Deus. Gente, é interessante como Deus faz. Abre a Bíblia em Números capítulo 6. E você tem aqui um momento muito especial, onde os patriarcas do Antigo Testamento usavam de um conjunto de palavras muito especiais, chamada bênção sacerdotal. O que é isso? Olha só.
partir do verso 23, 22 e 23 é a orientação de Deus. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel, e dizei-lhes. Então o próprio Deus mandou o quê? Moisés, e explicou essa bênção sacerdotal. Aqui não foi eles que inventaram. O próprio Deus falou: vocês reúnam o povo de Israel, e vocês devem abençoá-los da seguinte forma: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê o quê? A paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu o quê? Agora, olha que coisa interessante, a primeira situação aqui, que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele está falando que Yahvé se mova a você, que o Senhor, olha só, te abençoe. O movimento que Deus está fazendo em relação a gente. Quando Ele guarda, é a ação de fazer o quê? Então, é um movimento de Deus para conosco, e o resultado desse mover dele para a sua vida. Primeira coisa, Ele vai guardar você. Que cada um de nós saiba que quem guarda a gente. Quando você levanta isso, que o Senhor te abençoe com o quê? Eu estou dando o movimento, e era para o povo levantar as mãos, é como assim, Deus está se movendo para a sua vida. A primeira coisa, movimento de Deus, e o efeito do movimento causa uma ação. A ação é o quê? Ser guardado. A outra coisa é de novo um movimento, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Então é mais uma vez o mover de Deus. Ele movendo o rosto dele, tá certo? Sobre ti. Aí ele vai ter o quê? Ele vai me guardar e vai ter para mim o quê? Ou vai ter de mim misericórdia. É a ação agora dele. Aí outra coisa, o Senhor levante o rosto. De novo um movimento de quem? De Deus. E o resultado faz o quê? Então, tem 3 movimentos de Deus e as 3 causas, ou os 3 resultados que esse movimento causa, que é uma ação que vem na minha vida. Ele vai me guardar, vai me dar a graça ou a misericórdia dele e vai dar paz. Gente, quem que precisa disso na vida? Num mundo como eu e você vivemos, você não vai ter a solução dos problemas. Mas você vai lembrar que quando vier a tempestade, mesmo que pareça que Jesus esteja dormindo no barquinho, Ele guarda você. O que é isso? Você sabe que quando você entra nas tempestades, e eu também, e elas existem, diferente do que alguma pregação sensacionalista está falando, que no momento que eu estou com Deus, então não vai vir mais tempestade? Não, vem e muita. Só que no meio da tempestade, quem aparece? E ele faz o que com você? Ele guarda, o seu barquinho não vira. Gente, quantos aqui em algum momento acharam que o barquinho da vida ia virar já? Você não está vivo aqui? Esse problema que você falou, vai me matar esse negócio, Deus não guardou? Só que a gente duvida na hora que está no meio da tempestade. Nós vamos morrer. Só que aquele que é o Senhor dos mares está lá, no barquinho. E Ele falou que quando a gente dedicou a vida a Ele e a gente recebeu a bênção dEle, por que você veio aqui? Você veio para receber a bênção de Deus. O que é receber a bênção de Deus? É pedir para que Ele se mova para a sua vida. Senhor, eu estou aqui. Eu quero que o Senhor me dá. Eu quero que o Senhor me guarde. Se eu perguntar, Dirce, o que significa Deus guardar você nesses últimos anos? Eu não passaria a vida aqui, de hoje para amanhã, só ouvindo de cada um dos pedacinhos de coisa louca que você passou. E Deus fez o quê? Guardou você. Você está sabendo o que eu estou falando e você também
Eu também estou sabendo. Ele guardou ou não guardou? Quantas horas você achou que não conseguia? Muitas, eu também. Só que tem uma outra coisa. Ele dá a misericórdia dele. O mover de Deus traz um negócio que eu e você não podemos ter sozinho. É a misericórdia dele, que na verdade é graça. Gente, se não for pela graça de Deus, nenhum de nós vai ser salvo. Porque a graça de Deus só foi dada através de quem? Jesus. E é pelos méritos que essa graça me forneceu que eu posso confiar que eu tenho vida. Então, quando você crê em Jesus e o aceita como Salvador, você está recebendo a misericórdia de Deus. E ela faz alguma coisa em você, Ele te abençoa. Regeneradas as paixões mundanas, Ele cria em mim um jeito mais sóbrio, justo e piedoso de viver. Que é o quê? Eu vou ser mais temperante, eu vou ter mais domínio próprio, vou pensar direito, eu vou gostar do que é certo, vou ter atitudes corretas, e eu vou ser uma pessoa piedosa, que é o quê? É alguém dedicado a Deus, que por onde passa é uma bênção. Alguém piedoso é alguém que está ligado a Deus. Gente, a graça, a misericórdia de Deus que foi dada, ela é uma força ativa que me traz a reviver o que Deus de antemão preparou para que eu andasse nisso. Sabe em quem que Ele deu isso? Gente, por favor, nunca esqueça dessa passagem, Efésios 1:3. Veja por que Ele deu a misericórdia e a graça. Olha o que Paulo diz para a gente com toda certeza, Efésios 1:3. Isso aqui é maravilhoso. Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Que é o quê? Nas regiões celestiais em quem? Bendito ou louvado, engrandecido seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte. Com que tipo de bênção você precisa? Gente, alguns estão resumindo a bênção de Deus à prosperidade e as coisas aqui. Não, a toda sorte de bênção espiritual que a gente precise. Nas regiões celestiais. Em quem? Em Cristo a bênção de Deus está estabelecida sobre nós. Bênção de Deus é favor dele. É como que eu me ajoelhasse para receber algo. Favor de Deus, força de Deus, segurança de Deus, cura de Deus, sabedoria de Deus. Isso a bênção dele o quê? Traz. Aquele que precisa de sabedoria faz o quê? Quando eu peço isso, eu estou pedindo para o quê? Para Deus agir onde? Irmãos, não é para Deus fazer um passe de mágica, eu continuo uma abobrinha, eu continuo fumando, eu continuo fazendo a coisa errada. Ai, Senhor, me abençoe. É Deus fazer um piripimpim e tirar o câncer do meu pulmão que veio do efizema de eu fumar. Deus tem poder para tirar o efizema? Lógico que tem. Só que se eu continuo sendo o quê? Meu Deus, eu não estou obedecendo, eu não estou crendo, eu não estou me movendo para Ti. Então daí eu não vou estar no ambiente onde Deus possa me abençoar, ou ligado ao que Deus pode me dar. Nas regiões celestes, tudo que o céu precisa para dar para a terra, para a nossa vida dar certo, foi dado em quem? Ele é a maior das bênçãos. Ele é a graça. Então que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. E tenha o quê? Misericórdia. Então, o mover de Deus para Ele ter misericórdia de você e dar o quê? A graça dEle. Se Ele deu a graça dEle para você, você recebeu tudo que você precisa para ser abençoado. Porque as regiões celestiais em Cristo juntaram tudo que o céu tinha que dar e deram para Moisés. Você tem Cristo? Tudo que você precisa veio trazido por Ele. Só que Ele faz mais uma coisa. Se eu tenho tudo que eu preciso, Paulo, olha aqui que Deus está te falando nessa manhã. Um naniquinho do seu coração pode ter posto no meu.
ele fala que ele trouxe em Jesus o que você precisa para o quê? A misericórdia e a graça para passar tudo que você está passando. E aí ele fala assim, ó, e eu vou te dar a minha paz. Cara, como é que você vai ficar em paz no meio de toda a bagunça que você vive? Ou que eu vivo, ou que o Amós vive, ou que cada um de nós vive? Gente, não tem como. A paz que excede todo o entendimento guardará o quê? A minha mente e o meu coração em Cristo Jesus. Isso está em Filipenses. Filipenses 4. Aí vai dizer para a gente apresentar diante de Deus o quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes sejam conhecidas diante de Deus o quê? As vossas petições, tudo que são os teus problemas e tal. E a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente em quem? E a paz de Deus, que excede o tubo de ensaio que eu quero, e você também, que prove que Deus existe. Não tem isso. Isso que você não sabe explicar, é um mover de Deus, é o poder sobrenatural dele sim, para aqueles que estão ligados, todos aqueles que foram feitos filhos de Deus, são o quê? Abençoados por Deus. Interessante. Nessa caminhada, bênção, então, fica diante de algo que eu e você precisamos juntar algumas coisinhas aqui. Eu falei que Abraão foi abençoado para ele ser reconhecido e a bibliografia dele, ou a biografia dele, ser inesquecível na Bíblia. Deus abençoou ele para ele ser o cara na Bíblia. E até hoje a gente falar no nome de Abraão. Foi para isso que Deus abençoou ele? Ou para ele ser uma bênção? Ser tu o quê? Uma bênção. Se é para eu ser uma bênção, o que Jesus acabou de falar aqui para Moisés fazer? Levante a mão sobre o povo, todos os meus filhos, que eles sejam chamados pelo meu nome, e que eu coloque sobre eles uma coisa: a minha guarda, a minha graça e a minha paz. Quem tem isso na vida vai ser uma bênção para quem? Para os outros. E aí é para você levar isso na sua vida para onde é necessário. Tinha um rapaz que ia se formar na faculdade. O pai dele tinha posses, era um homem rico. E o menino estava todo empolgado, vou me formar. Talvez o ano da formatura de alguns aqui. Olha, eu estudei tanto, me esforcei, sou um bom filho, e era de verdade um bom filho. Deu uma indiretinha para o pai: pai, o senhor não acredita, estava vindo da faculdade, eu passei numa concessionária, tem um carro lindo lá, pai, é minha cara. Minha cara. Acho que ele deu uma indireta para o pai, e o pai podia, ele tinha a grana de comprar o carro. Alguns meses, né? Vamos ver. E durante aqueles meses, vez ou outra, ele dá uma lembradinha. E tem, oh, mãe, o pai passou lá na concessionária para ver quanto que é o carro? A mãe, não falou nada, meu filho. Aí ali os empregados da casa, o contador lá, a pessoa que tinha acesso. Cara, meu pai falou alguma coisa com você? Ele cotou lá o carro, será que vai dar? E o cara sonhando, último mês, já estou entregando meu TCC. O pai soube, foi no TCC, o cara tirou 10. Cara, agora eu mereço mesmo. Meu carro. Chegou o dia, amanhã da formatura. O pai chamou ele no escritório, lá da casa. O cara foi todo feliz. Opa! Na mesa do pai tinha uma caixa bonita, escrita em ouro o nome dele. Será que é? Mas está esquisito, cara. Eu não vi nada, não vi barulho diferente. Aquele carro esporte, todo mundo vai saber, cara. Não vi barulho diferente. Meio assim, já desconfiando, abriu. Tinha uma Bíblia. Aí ele começou, falou: pai, eu não acredito, cara. Você já sabia que eu queria o carro, Esse negócio de Bíblia de novo aqui na minha vida? Eu não quero saber de Bíblia. Aliás, o senhor... E aí começou a falar um monte e dizendo para o pai: eu sei que você tem grana para me dar um carro, você vai me dar uma Bíblia, cara? Não quero essa Bíblia. Sumiu e foi embora, revoltado com o pai.
Esse cara casou-se, se tornou um bem-sucedido homem de negócios, passou vários anos, e ele ficou com a consciência um pouco assim, olha, acho que meu pai está muito velhinho, eu tinha que dar um oi para ele, ver como é que ele está. Aí ele foi comprar a passagem, cotando lá o avião, que horas que ele ia. Chegou um telegrama na casa dele avisando que o pai tinha morrido e deixado toda a herança para ele, e que ele devia ir até a casa antiga do pai, onde ele tomaria posse de toda a herança. Ele fez essa viagem com o coração tremendamente triste, com remorso. Quando ele pisou na casa do pai, aí que o remorso foi mais duro ainda. Falou assim, poxa, eu não dei atenção nenhuma mais para o meu pai. Aí os papéis ali colocados para ele assinar, e aquela caixa, novinha como aquele dia que ele tinha recebido, estava lá junto com os papéis. Naquele ato da consciência pesando, pega a Bíblia e começa a ler. E vê um único verso que o pai dele tinha grifado na Bíblia. Mateus 7:11. Alguém pode ler para mim? Mateus 7, verso 11. Mateus 7:11. Pode ler. Levanta, por favor, e fala alto aí. Ouviu aí? Se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial está pronto para fazer o quê? Se nós que somos maus, a gente já gosta de dar presente bom para os filhos e para quem a gente ama, o seu Pai e o meu Pai do céu, quanto mais Ele está interessado em dar o quê? Ele estava lendo isso, caiu a chave do carro, com a etiqueta da concessionária que o pai tinha comprado o carro. E só estava assim, ó, pago à vista. Às vezes, eu e você temos um problema muito sério. E esse problema eu preciso que você entenda hoje. Quantas vezes perdemos as bênçãos de Deus só porque elas não estão na embalagem que nós desejamos? Sabe, gente, nós somos confundidos com as embalagens que o diabo está dizendo para nós que a felicidade está embrulhada. Às vezes você pede paciência para Deus e Ele te responde com uma aflição tremenda, mas é onde você resolve o quê? Você adquire paciência como? Você pede para Deus te deixar uma pessoa melhor. E você tem grandes desafios que te fazem quase ser o quê? Pior. Eu não sei se você compreende o jeito que Deus abençoa. Eu não entendo tanto. Eu estou na escola como você. Acredito que a decepção, às vezes, é uma bênção de Deus. É apenas uma maneira melhor de Deus deixar claro, para que eu perceba, que Ele me salvou de escolher um caminho errado. A decepção, em muitos momentos, é a forma que Deus usa para deixar mais claro para você perceber que aquilo que você queria não é tão bom. É um caminho errado. Só que quando a gente se decepciona, o que a gente faz? Chuta o balde, eu não quero mais crer em mais nada. Gente, quando eu e você estamos conscientes de um processo, que é esse que a gente está tentando lembrar aqui juntos, eu queria deixar uma coisa simples. Entre as coisinhas que a gente ficou para hoje, olha só, abençoar, que é o que Deus faz, significa
santificar você, honrar você, exaltar você, louvar, desejar o bem, expressar votos de felicidade e sucesso. Isso tudo, quando você tem na vida, fica para você ou você usa para abençoar os outros? Se ficar para você, não é bênção de Deus. Não vem do Senhor. Porque aquele que é abençoado por Deus, vive para Deus, reconhece que vem de Deus. Gente, se eu tenho aqui alguém que tem muito dinheiro, eu tenho que dizer para você, esse dinheiro não é seu em nome de Jesus. Ele só confiou a você porque você vai saber usar. E Ele abençoa para você tornar a vida de alguém melhor. Se você tem um dom e é inteligente em alguma profissão, muito útil, Deus é que capacitou você. Ele que quer exaltar. Ele quer que seu nome, bem-aventurado aquele que confia no Senhor. O que é isso? Bem-aventurado é que você vai ser bendito mesmo. Os homens por passar, aliás, quem acha uma mulher dessa, lembra que a Bíblia fala, mulher virtuosa, quem achará? O que essa mulher tem? Ela confia no Senhor, segue os preceitos dele. E todo mundo que conheceu o homem casado com essa mulher, vai louvá-lo em público, por quê? A ação daquela mulher na vida dele faz o quê? Como é que alguém pode louvar uma mãe? Falando bem de quem? Gente, se falarem bem do meu filho, estão dizendo que o produto que eu tenho como vida é uma coisa boa. Já me elogiaram, não precisa falar nada. Os meus filhos bem-sucedidos, bem encaminhados, felizes, não é a maior recompensa de um pai e de uma mãe que ora para que eles sejam assim? O que você acha que Deus sente? São meus filhos. A coisa que eu mais quero ver é o quê? Eles dando certo. Se os meus filhos estiverem felizes, e aí ele fala, mesmo no meio da angústia, me louve. Essa semana eu tive a alegria de ir na casa de vários amigos, mas eu fiquei encafifado com uma coisa que quando é de Deus é mesmo. A Nice chega e me fala, pastor, eu não estou preocupada por que eu estou doente, faz 1 ano que eu não ando mais, 1 ano e 6 meses quase. E eu fiquei pensando, falei, como é que uma mulher em sã consciência diz um negócio desse? Eu não vou ficar chateada com Deus porque Ele não deixa eu andar mais. Porque esse ano e pouco eu aprendi coisas que de outro jeito eu não aprendia. Você está disposto a louvar o Senhor mesmo em meio das coisas que você não entende? Quando você é abençoado por Ele, a bênção dEle faz você confiar. E mesmo que a coisa está escura, se a tempestade veio, quem está com Deus é guardado por Ele, recebe as misericórdias dEle, e tem o quê? Paz. Gente, se você tiver isso, você vai entender o que a Marina vai contar à tarde aqui. E eu não estou fazendo comercial por acaso, a gente está 1 ano no meio de vocês. Mas ela vai apresentar aqui uma tomografia, ou, aliás, uma ressonância de um tumor parecendo uma bola de tênis, que é o que estava na cabeça da Kayla. Você vê a Kayla andando para lá e para cá, tudo bem. Não tem uma sequela, está tirando boas notas na escola e tal. Você vai entender o que essa história, que ela vai testemunhar hoje à tarde aqui, tem a ver com eu estar dizendo para você que é bom confiar em Deus. Gente, confiar em Deus quando tudo está bem, é fácil. Quando tudo prospera e eu não tenho que mudar de vida, que bênção é essa? A primeira coisa que Deus quer me abençoar é com um coração novo, com algo que não faça eu me voltar para mim mesmo, mas para Ele. Bênção de Deus é para eu virar gente boa para ser uma bênção para os outros. E sabe o que eu me orgulho de todo o meu coração? Que de tudo que a gente viveu nesse ano, parece que Deus preparou a gente para esses 10 dias de oração. E você não vai acreditar. Exatamente quando eu preparei esses 10 dias de oração, o ano passado, exatamente 1 semana antes de começar os 10 dias de oração, eu recebi o chamado para vir embora para cá. Eu fui apresentado aqui na igreja e voltei para viver os 10 dias de oração com eles, e acabei vindo aqui no final do mês. Pode ficar tranquilo que eu não recebi nenhum chamado agora, tá certo? Mas eu quero dizer uma coisa, passa 1 ano, e o melhor momento que eu senti essa igreja viver, algo especial, não está ligado a uma reunião que eu fiz,
não está ligado a alguma coisa que eu estou desesperado para falar na comissão para acontecer. Não é por força nem por violência, diz o Senhor, mas pelo meu Espírito. Nada uniu mais a gente do que essa semana de 10 dias orando, visitando uns aos outros, sendo uma bênção uns para os outros. Que tal a gente continuar sendo abençoado? Será que tem que parar porque parou aqui os 10 dias? Me parece que Deus só está começando. E quando eu continuar obedecendo, eu vou continuar sendo bênção. Eu continuando a confiar em Deus, eu vou ser bênção. Abraão, eu vou te engrandecer, eu vou te abençoar, em ti serão benditas todas as nações da terra. Sê tu uma bênção. Quem gostaria agora, para fechar o sermão dessa manhã, dizendo o seguinte: eu quero ser uma bênção, pastor? Levanta a mão. Mais do que isso, se você quer, fique em pé comigo. Nós vamos cantar uma música agora. E essa música que nós vamos cantar é uma resposta. É uma resposta nossa dizendo que das regiões celestes, de onde Deus trouxe toda a sorte de bênçãos em Cristo, eu e você, naquilo que precisamos melhorar, nós oramos para que Deus nos mostrasse o que a gente precisa ser melhor. Se orou por cada um dos itens que a gente vai desdobrar aí à tarde, mas para levar você e eu a ações de mudança e reforma, para deixar a gente novinho, para deixar a gente uma nova criatura. E sendo novas criaturas, sendo abençoados, guardando o dia que Ele falou para guardar, o dia que Ele abençoou, e quem observa esse dia obedecendo é abençoado ou não é? Só que é mais do que isso, olha o que eu acabei de dizer. Bênção de Deus é para santificar. Quem guarda o sábado, o que Deus está prometendo? Eu abençoei, santifiquei e o que mais? Ele separou, abençoou e santificou. Você separa as coisas para Deus, você tem o quê? A bênção e a santificação quando você vive a obediência a Deus. Por isso que está esse dia gostoso aqui. Podem subir. Enquanto eles estão subindo, acabando essa música, o normal é a gente falar para você até quarta-feira, até domingo, e realmente você está convidado a estar aqui quarta, o domingo, mas especialmente hoje eu vou ver o seguinte: quem quer ser bênção, vai até um pouquinho mais tarde para descobrir, pastor, talvez essa semana eu perdi alguma outra coisa, mas eu dediquei esses 10 dias para que Deus me mostre em que eu preciso confiar mais nele e obedecer. Eu vou ficar aqui até mais tarde. Eu me preparei para ficar. Ou eu decidi agora que vou terminar essas 10 horas junto com a igreja. Eu vou ficar lá, a saída não é para ver quem está indo embora, não. É que quem está indo embora precisou ir. E vai ser abençoado do mesmo jeito. Só que você que ficou aqui e está planejando ficar, fique, por favor. Mas fique para receber essa informação. Para você ser bênção. Sê tu uma bênção. Deus, o que está faltando para eu ser bênção? Porque a tua bênção me cura, me salva, me exalta, faz louvor na minha vida, mas eu quero ser isso para os outros. E vai dizer as coisas que você tem para dizer para Deus, para se concentrar numa coisa: Senhor, eu quero ser bênção. Tudo que o Senhor está fazendo e construindo em mim não é para mim. Assim como Abraão, eu quero ser a bênção. Eu quero passar pela vida das pessoas e deixar um rastro eterno que aponte para o Senhor. Se você precisar de guarda no meio das suas lutas, Ele é o teu guarda. Se você precisar de graça e misericórdia como Ele tem para nós. Mas se você porventura começou esse sábado sem paz, a coisa que eu preciso mais pedir a Deus que você saia daqui no final dessa tarde é efetivamente tendo a paz que só Ele pode dar
E essa paz vai te fazer uma pessoa muito melhor do que você e eu temos sido. E quem encontrar com a gente, com o nosso espírito cuidado e mantido por Deus, tendo a paz que Ele dá, a gente vai ser uma bênção para a vida dessas pessoas, que é a maior missão dessa igreja, que é a maior missão de cada um de nós. Sê tu uma bênção. Eu e você somos igreja, não é isso que a gente vive falando? Tatuapé, onde eu sou igreja. Ser igreja, aonde quer que eu esteja, é ser bênção. Sê tu uma bênção, Tatuapé, aonde quer que andares. Você que invoca o nome do Senhor e é feito filho dele, diante do Senhor eu digo a você, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê a paz.